Olá a todos, Gabriel Semeuca para mais uma edição do projeto Recomeçar do SMCast aqui na SMK Estúdio Digital. Projeto esse então que visa abrir espaço para empresários, empresas e pessoas que queiram vir aqui contar suas histórias e como que foi esse projeto aí das enchentes que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul. E hoje eu estou com o Daniel Batista, ele que é treinador corporativo, palestrante e consultor. Nós vamos falar da ATLT, a empresa que ele utiliza, então, para fazer esses serviços, tá? Daniel, então, te passo a palavra, te apresenta para o nosso público e conta um pouquinho, então, do tempo, da trajetória e dos serviços que a ATLT hoje faz aqui no mercado. Ok, Gabriel, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, é uma longa história, mas a gente vai resumir. Certo. Vamos resumir ela. A minha trajetória profissional, eu sempre falo com as pessoas, perguntam, conta a tua história, eu falo, estou na minha terceira fase da profissional. Sempre falo assim, porque na primeira fase eu tenho formação técnica, sou técnico químico, atuei 5 anos, né, no ramo petroquímico, ramo de plástico, polo petroquímico e de Triunfo. E num dado momento, né, desses anos que eu fiquei nessa empresa, ele já começou a me questionar em termos de carreira, do que eu fazia, e percebi que ali já não era exatamente o que eu queria para o meu futuro profissional. Eu tive uma visão de longo prazo, assim, apesar da pouca idade, já comecei a trabalhar com 17 anos. E, enfim, daí fui cursar a faculdade, na Unicinos, na administração, e fui vendo que, ao longo do curso que tinha afinidade, e resolvi, num dado momento lá, né, pedir desligamento da empresa, aproveitando a oportunidade que tinha lá, de uma reestruturação. Saí da empresa e fui meio aventureiro na época, né, com pouca idade, mas sabendo que tinha um futuro melhor pela frente, com responsabilidade, né, todas as decisões minhas, ao longo da minha, são com muita responsabilidade. Sempre sabendo o passo seguinte. E saí, me formei, fiz um estágio na área de recursos humanos. Eu sempre falo esse dado, que é importante onde nós vamos chegar no final da história, que é o momento atual. Sim. E atuei na área de recursos humanos 1 ano, fiz estágio, gostei muito. Meu trabalho de conclusão, meu TCC, foi de treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas por ocasiões da vida, e isso a gente, né, só vai saber depois, enfim, a vida vai tomando os seus rumos. Caí na área comercial, literalmente, né, e foi esses 21 anos, principalmente os primeiros, ali, os 5 anos primeiros, foram de muito aprendizado, muito desafio, porque é uma área que eu não tinha muita afinidade inicialmente, né, pelo que eu vi na faculdade, naquela época. Administração de empresa era um curso generalizado. Hoje está bem segmentado, gestão hospitalar, marketing, né? Sim. E aprendi muito, sou muito grato pela experiência, porque me trouxe até aqui. E esses 21 anos que eu atuei na área comercial, fui executivo da área comercial, supervisor de vendas, né? Meu primeiro trabalho foi como supervisor de vendas, já com cargo de liderança, média de liderança. Formatando equipes, estruturando equipes da área comercial. E era uma empresa, as empresas todas que eu trabalhei, elas são ligadas ao ramo químico. Uhum. Né? Primeiro o plástico, o segundo segmento que eu atuei, esses 21 anos na área comercial, foram na área de selantes, adesivos, produtos para calçado, para embalagens, automobilístico, moveleiro, aqui da Serra é muito forte. Uhum. Na área comercial, produtos para esses segmentos. Então, nessa vivência toda, conheci muito processo produtivo, entrava no chão da fábrica junto com o vendedor, o representante, o técnico, e eu tinha a facilidade de falar tecnicamente, né? Pela minha base inicial de técnico químico. Claro, era um vendedor completo, então. Um vendedor que dominava processo e produto, né? Então, você precisa ter essa linguagem, tanto da parte técnica quanto da parte comercial, porque isso facilita a venda do produto, a indicação. Se torna uma venda muito mais especializada, né? E foram os primeiros anos, eu falo que foram muito desafiantes, porque na empresa que eu entrei, era uma empresa que tinha
tem até hoje, né? Ela tem unidade, uma filial, né? Era em Novo Hamburgo, depois foi para Campo Bom e agora voltou para Novo Hamburgo. Mudou o nome depois que eu saí, já faz bastante tempo. Eu saí em 2015. Essa empresa, o segmento que eu fui atuar era um segmento que a empresa, a participação dela era baixa na região especificamente que eu atuava, porque eu sempre trabalhei na região sul, os 3 estados do sul, né? Sempre fui um executivo regional, né? E foi imagina, um moleque, eu falo moleque, era 20 e poucos anos, né? 21, 22, 21 anos, entrando, né, numa empresa que era forte né, em termos de nome no mercado, com um segmento que vendia pouco, eu com pouca bagagem comercial, mas naquele processo, eu até mesmo me perguntava algumas vezes como é que eu fui, né? Eu fui selecionado dentro daquela seleção que tinha pessoas que estavam comigo ali, que tinham mestrado, tinha pessoas que tinham especializações, e eu um profissional recém-formado. Mas depois, né, ao longo do tempo, eu fui fazendo a leitura. Tinha a parte técnica que era fundamental e precisava muita persistência, perseverança. Eu tenho essa força de caráter, que é a perseverança. E conseguimos fazer um belo trabalho. Os primeiros 3 anos foram difíceis, depois a gente conseguiu sucesso no segmento. Foi o segmento que mais teve lucratividade na empresa. Depois ganhou um prêmio reconhecido pelo mercado a nível nacional. E fui fui crescendo na empresa, depois fui promovido a gerente regional, executivo de vendas, pegando um outro segmento, abrindo mercado. Uhum. Sempre tive essa característica de abrir mercado pelas empresas que eu passei da área técnica. E foi para outro segmento que era novo para a empresa. A gente conseguiu fazer também um bom trabalho, era montar uma equipe também, do zero, exatamente do zero. E foi andando. Foi ali que tu já começou a formar pessoas, então. Isso. Daí a gente começa a perceber que não é só a contratação do funcionário, ou no meu caso era vendedor técnico, ou do representante. Não é só contratar, né? Você tem que ajudar, a apoiar, a conduzir, dar ferramentas, estando junto. Qualificação, né? Qualificar, capacitar essas pessoas, né? Trocando ideias, não impondo, né? Não impondo a sua opinião. E foi ótimo, foi maravilhoso todo esse tempo. Nesse período, quantas pessoas tu formou, mais ou menos? Eu cheguei a ter uma equipe de 30 pessoas. 30 pessoas. 30 pessoas. Claro, a parte comercial, depois tinha a parte dos bastidores, backstage, né? Que claro, sim. A gente chama de staff, né? Então, apoio, às vezes a pessoa da área comercial ali que fica administrando os pedidos, fazendo intermediação, né? Fazendo a ponte entre a gerência e o vendedor. Então, tinha mais 3, 4 pessoas. Então, tinha pessoas diretas e indiretamente ali que acabavam sendo conduzidas, né? E você, com essa experiência toda que eu tive na área comercial, é fundamental. Quem ainda está na área comercial, quem está nos escutando e nos vendo agora, é importante ela interagir com todas as áreas da empresa. Porque não é só vender o teu produto, mas você, dá um exemplo, você fez a venda de um produto, às vezes, naquela ânsia de o representante, o vendedor, quer fechar o negócio, quer bater o martelo com o cliente, vendeu, mas não fez a consulta na fábrica, se tem estoque, não tem estoque. Então, previamente, tem que ter essa informação. Não chegou nem a consultar a produção, às vezes tem que trocar uma ideia com a produção, com o gerente de fábrica, ou com o supervisor de fábrica, para ver se consegue fazer um alinhamento aí de botar um lote na frente do outro produto. Enfim, a área comercial interagindo com a área interna, que é onde fica a administração que te dá o suporte, que é o staff, a área da produção e depois a logística para expedir o teu produto. Porque, dependendo das fábricas, o número de itens que tem é imenso. Sim. E a gente sabe, é muito trabalho humano, né? No Brasil ainda a robotização ela é muito
Ela está nascendo, né? Está iniciando. Alguns segmentos vão se adaptar, outros não. Então, essa é uma longa trajetória. Precisamos de pessoas. Sim. E se você não sabe se relacionar com as pessoas, você consegue ter resultado, consegue, mas é mais árduo, é mais desgastante e não precisa ser assim, né? Sim. E depois de sair dessa empresa, fui para outra empresa que foi questão de 8 meses. Antes de eu voltar para o mercado, que fiquei pensando, eu sempre viajei bastante, né? Então, ficava pouco tempo em casa, sempre rodando. A área comercial é assim, é a rotina. Vamos olhar um pouquinho. Vai tranquilo. E eu não tinha filhos na época e a família estava crescendo. Eu troquei uma ideia com a minha esposa. Vou voltar para o mercado. Falei, vou voltar para o mercado de trabalho, mas eu gostaria de ficar em casa para curtir assim, mais de perto, né? Na época, a Maia, né? Tava pouquinhos meses. Hoje ela tem 7 anos. Queria ficar mais próximo dela, né? Para realmente sentir na pele a função de pai, né? O papel de pai. Sim. E a gente acordamos, fiquei 6 meses em casa, tirei um semestre, assim, digamos, sabático, né? Só na função de pai. Eu também, para ela, ir se organizando a minha vida profissional, o que eu ia fazer para frente. Então foi muito gostoso, prazeroso. Voltei para o mercado, 8 meses depois, para uma empresa do mesmo segmento, porém com outro desafio. A base era toda em São Paulo, não tinha filial nenhuma aqui, igualmente que nem a outra, era de São Paulo também. Mas é uma empresa mais dinâmica, e as duas empresas eram familiares, né? Mas completamente diferente uma da outra. É uma empresa super dinâmica, os processos internos completamente diferentes, rapidez nos processos, comunicação, muito diferente. E tivemos um sucesso enorme com a empresa, fiquei lá 1 ano e meio, atuando, tive que montar a equipe também, novamente, e fazendo trabalho regional. E a gente fez um belo trabalho, foi muito bom, foi gratificante. E depois acabei saindo da empresa, a empresa teve um processo de compra, virou multinacional, eu acabei saindo da empresa, e aí? O que eu vou fazer, né, Gabriel? Agora, eu já estava com a Maia, já estava com 2, 3 anos. O que eu vou fazer? Comecei a trocar uma ideia, volto para o mercado, não volto. Surgiram oportunidades, surgiram. Mas a gente começa a refletir. Hoje eu tenho, amanhã, meu aniversário, vou fazer 53 anos. E na época, com 45, 46, ali, que foi a transição que eu fiz, que é o momento atual que eu vivo hoje, e que eu quero para o restante da minha vida profissional, já com uma filha, e a gente tinha planos já de a família aumentar, e eu sempre queria ficar mais próximo da família. Então, comecei a ver algumas possibilidades no mercado, e estudando algumas propostas também, e aí resolvi ir empreender, né? Isso foi... começou essa construção, começou em 2017 para 2018. Ali onde, já pensava. Então ali começou a eu ir para pensando em empreender, atuar de uma forma autônoma, uma carreira solo. Até então eu nunca tive, né? Sempre na função de CLT. E fiz algumas formações, me aprofundei em alguns cursos, especializações, e comecei a me identificar mais ainda do que inicialmente estava só no papel, imaginando, e as coisas foram se conectando. Isso que é muito, muito bom quando a gente consegue alinhar, né, tudo que tu deseja com a parte profissional, juntando tudo isso, alinhando também com a vida pessoal. E me lancei, né, oficialmente, foi no finalzinho de 2019, como Daniel Batista Coach, né, na função de treinador profissional, corporativo, coach profissional. Aí veio a pandemia.
Foi o primeiro susto. Veio a pandemia e a pancada foi grande porque tu tinha vários projetos, várias coisas que iam andar, né? Tinha uma expectativa muito grande, né? Pela rede de relacionamento que eu tenho, os contatos que eu tenho. Claro, uma outra função, as pessoas me conheciam, o mercado, digamos, mais da Serra, principalmente, que eu atuei bastante, como área como comercial, mas agora vendendo os meus produtos, a minha esteira de produtos. Um pouquinho diferente, mas a gente sabia que ia ser próspero, a jornada ia ser próspera. Mas daí veio a pandemia, e aí tu fica 2 anos praticamente engessados. Né? Sim. Tu não chegou 2020, 2021, né? Tu não chegou a investir um pouco dos teus serviços no online? Eu fiz uma coisa que é interessante também, eu até 2018 eu era analfabeto digital. E não tenho vergonha de falar isso. Eu era analfabeto digital, rede social, era outra cabeça quando eu estava, né, na CLT, né? Eu não vou precisar disso aí. Era tudo muito novo também, né? Postar foto, não tinha aquela ideia de conteúdo que nem se tem hoje, né? Sim. Conteúdo, divulgação dos produtos é essencial. Fiz alguma coisa online com atendimentos, né? Basicamente de coaching online. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Ajudei bastante pessoas, principalmente dentro do coaching, a minha especialização é carreira, né? De carreira, coaching de carreira e de executivos. Então, eu atendi bastante online, os processos de coaching, algumas mentorias também, mas mais com coach. Análise de perfil comportamental também. Mas muito pouco, né? Eu não estava preparado de uma forma maciça do digital. Entendi. Então foi duro os primeiros meses, mas conseguimos sobreviver e estamos aí até hoje. Hoje a tua base, assim, é mais focada em empresários, né? Quantos, mais ou menos, assim, durante essa tua trajetória profissional, tu já atendeu hoje no teu portfólio? Juntando pessoas físicas, jurídicas, dá 50 empresas, né? Mais ou menos assim. E tu tem algum... Junto com entidades empresariais, que nem a Assiste aqui de São Leopoldo, Entendi. a CEI de Novo Hamburgo. Sim. É um pessoal muito ativo, né? Mas dentro da tua esteira de produtos, assim, de modo geral, eles são produtos únicos ou são produtos que geram algum trabalho recorrente? A minha esteira de produtos, Gabriel, ela é customizada. Principalmente a parte de treinamentos e palestras e workshops. Tem temas que eu trabalho, e aí quando a empresa me chama ou a gente faz a prospecção, eu exponho os temas que eu trabalho, que é inteligência emocional para liderança, desenvolvimento de equipes, produtividade para equipes, bem-estar, realização no trabalho, felicidade no trabalho. Esses são os temas que eu atuo nas empresas, nos diversos formatos, seja treinamentos, imersões, day trainings, ou formações de liderança. E as palestras da mesma forma, com esses temas. Atuo também nas semanas CIPAT também, com os temas voltados mais para a felicidade no trabalho, realização, inteligência emocional. Eles são customizados. Quando a empresa me chama ou quando a gente faz a prospecção, eu faço um diagnóstico, levanto os gaps, quais são as lacunas que precisam ser preenchidas. A gente faz faz ali um briefing e depois eu monto a proposta. Ela é customizada, não venho com uma proposta engessada. Aqui está a formação de líderes, aqui está o treinamento de equipes e é tanta carga horária. Claro, eu tenho uma estrutura macro, né? Mas a gente adapta conforme a necessidade, conforme a carga horária que a empresa... Às vezes a empresa quer fazer full time, né? 2, 3 dias seguidos. Às vezes é mais compassado. Entendi. Então a gente vai adaptando. Tudo isso vem adaptado a partir do briefing. Isso, O briefing que tu realiza hoje, ele é um questionário só? Ou tu acaba tendo que atuar também dentro do negócio para fazer essa leitura? Porque não deve ser fácil, né? Não. As duas formas.
meu contato inicial, minha porta de entrada inicial, normalmente é a área de recursos humanos, né? Seja gerente, seja supervisor, seja analista de recursos humanos, ou a pessoa que cuida do desenvolvimento organizacional, a DHO. Uhum. É uma entrevista, é um bate-papo, é um briefing. Às vezes, quando é um caso específico, às vezes específico dentro de um setor da empresa, às vezes é a parte produtiva, ou às vezes é a parte administrativa específica do escopo dentro da empresa. Às vezes é solicitado, vai lá conversar, bate um papo, parte mais então conversa para afinar mais, e aí depois a gente junta essas informações e apresenta a proposta. Então tem as duas formas, né? Entendi. Quando é um processo de coaching para líderes, aí a gente chama de tripé, é a empresa, é o profissional, o coach e mais a pessoa que vai passar pelo processo. Então, se reúne essas três partes, né, numa sala, explica, né? Claro, previamente a empresa deve ter já passado um pouco do que é o trabalho com o líder, claro, o liderado, a pessoa que venha ser promovida futuramente. Sim. Expõe toda a forma de trabalho, explico a metodologia, mas é dessa forma que eu trabalho. Quando é palestra, é um processo um pouco mais rápido, uhum. Flui mais porque a empresa, às vezes, quero que faça uma palestra sobre tal tema. Uhum. E a palestra normalmente é 1 hora e meia. Entendi. Eu faço 1 hora e meia, às vezes 30 minutos para perguntas. Palestra é mais compacta, né? E você, diferente, né? Você na palestra, você trabalha o conteúdo e normalmente eu sempre deixo alguma ferramenta para aplicação após a palestra. Tu comentaste uma coisa interessante ali, né? Que a porta de entrada acaba sendo o setor de recursos humanos, né? Normalmente. Existe algum conflito, por exemplo, entre as áreas de recurso humano em relação à liderança e em relação à equipe? O que tu percebe, assim, que dá mais ruído ou que tem mais resistência? São várias questões, né? Porque cada empresa é diferente uma da outra. Cada empresa ela funciona diferente, vive diferente. E quando a pessoa normalmente vem pela área de recursos humanos, tem casos que, dependendo da estrutura da empresa, a gente fala direto com o dono, né, da empresa. Porque meu trabalho ele é muito focado na pequena e na média empresa. Né, especificamente nesses dois. E no empresário, no microempresário. Né? Para mim, 2 pessoas já é equipe. Né? Então, se vai me chamar para trabalhar para uma empresa que tem 2 pessoas... Tem as equipe, né? Mas tudo bem. A gente faz o trabalho porque é equipe. E é muito particular de cada empresa, né? Depois respondendo a tua pergunta, porque nas empresas eu chamo o tripé, que é o organismo da empresa, que é a parte cultural, que é os comportamentos, os valores, as normas, depois vem os processos. Como é que é feito o produto, como é que é administrado as situações quando tem uma reclamação do cliente. Esse é tudo processo, são os procedimentos. E a outra parte é a gestão. Como é que é feita a gestão das pessoas aqui? Como é que é feito o desenvolvimento das pessoas? É oferecido capacitação? Não é? Não tem cronograma? Então, às vezes, respondendo a tua pergunta, quando vem várias vezes já me perguntaram essa mesma pergunta, muito parecida que tu está me fazendo agora. Não é reclamações, mas essas inquietações são depende de como é que está a empresa, como é que está a situação da empresa. Porque a gente sabe, quando a empresa está um pouco difícil, a situação financeira, a primeira parte que sofre mais do recursos humanos é a parte de treinamento, desenvolvimento. Isso aqui corta, né? Precisamos vender. Porém, precisa vender, mas precisa treinar, precisa capacitar os vendedores, os representantes. E às vezes a empresa fica só nessa área, trabalhando só os vendedores, só os representantes, que é o que puxa a fila, que está no mercado, que está no campo de trabalho. Mas
Eu falei na minha apresentação, a pessoa que está lá no campo, lá, o vendedor, o representante, o gerente, o supervisor, ele tem que ter um bom relacionamento interno. Com a área de staff, com a produção, com a expedição, para a engrenagem andar, senão ela vai andar torta. Sim. Então, tem diversas situações. Às vezes, reclamações de que a empresa não reconhece o trabalho, só exige. O liderado para o líder, aquela pessoa não me trata bem. Mas não tratar bem de ser bonzinho. Sim, sim. Infelizmente, ainda tem, né? Falta de respeito. Sim. E quando acontece a falta de respeito do líder com o liderado, dá para se reverter, mas é muito duro, né, para se reverter essa quebra de relação. Porque líder e liderado é confiança. Sim. Mesma coisa, o líder para a empresa. Se quebrou esse elo de confiança, para tu juntar novamente, para unir novamente, então, demora, dá cicatriz, ficam cicatrizes. Então isso deve ter um impacto bem grande na tua entrega, né? Porque a minha atuação, eu trabalho com competências técnicas, trabalho com equipes de vendas, trabalhando com técnicas de vendas, atendimento, faço essa parte também que é mais técnica, mas a maior demanda que eu tenho e que eu me dedico é a parte comportamental, que é as competências comportamentais. Que aí entra relacionamento, trabalho de equipe, desenvolvimento de liderança, feedback. Mas feedback todo mundo fala. Não, todo mundo fala, mas quase ninguém pratica da forma correta. É verdade. E é uma ferramenta poderosa da gestão de pessoas, do líder, e pouca gente usa, e às vezes usa de uma forma rotineiramente errada, que é o efeito é mais devastador ainda. Sim. Negativo, do lado negativo. E trabalha a parte de inteligência emocional, controlar as emoções. Mas como, Daniel? Não, tem técnica, tem ferramentas para isso. Mas a empresa tem que se permitir, a pessoa que vai passar por um processo, se é o caso do coach, tem que se permitir a querer evoluir, a querer progredir. Isso serve para a carreira como para a vida pessoal. Não dá para a gente separar, né, Gabriel? Entre vida pessoal e vida profissional. A gente é um ser único. Então, que nem entrou dentro da empresa, os problemas ficam lá de fora. Se é pessoal, não fica. Isso é coisa do passado. Sim. Né? As coisas acompanham a gente junto e isso acaba roubando o seu tempo de energia, né? Pensando, foco no que na atividade em si que você está fazendo. Sim. E hoje, graças a Deus, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, lá, muitos anos atrás, um dos sonhos dele era que esse tema fosse trabalhado pelas empresas. E está, gradativamente, está sendo trabalhado. Tem muito para se caminhar ainda. Sim. Mas a empresa, o dono da empresa, o gestor, a área de recursos humanos, ela está vendo isso e traz bons resultados. Perfeito. Isso, curto prazo, médio prazo, traz excelentes resultados para a empresa. Aumento de produtividade, baixa rotatividade, satisfação no trabalho, na realização do trabalho. Sim. A percepção que eu tenho é que antes era algo que era visto mais pelas lideranças, hoje já é algo que a própria equipe demanda essa posição da empresa, né? E para a coisa funcionar, todo mundo tem que estar disposto. E tanto disposto a doar quanto a também exigir, né? Cobrar certas posições e atitudes, né? Não adianta só o setor, a parte dos funcionários ou só a liderança estar preparado para isso, né? Todos têm que estar dispostos. Eu acho que disposição é a grande palavra, né? Para tu implementar uma cultura nova dentro de um negócio, né? Demanda um pouquinho de tempo, mas se todo mundo dentro da empresa, que a gente acabou de falar, o gestor, a área de recursos humanos, colocar todos dentro de uma sala, vamos trabalhar um projeto, trabalhar uma nova cultura, ou às vezes oxigenar a cultura da empresa. Isso. Que vai mudando as gerações, quando é empresa familiar, principalmente, vai mudando. A equipe muda. Vai mudando ali a geração, pai para filho, e depois passa para os filhos dos pais.
vai mudando a cabeça, é uma forma de trabalhar diferente, a dinâmica dos processos são diferentes, hoje é tudo muito mais rápido. Claro. E todo mundo abraçando junto, consegue se trabalhar. Demanda um pouquinho de tempo, não é da noite para o dia, não vai virar a chave, a empresa vai mudar completamente da noite para o dia. Não, isso é promessa que eu não digo, não é assim, é continuado. Por isso que às vezes você faz tem empresas que eu faço um trabalho, daqui um tempo faz um novo trabalho, uma segunda fase às vezes daquele primeiro trabalho, para dar uma continuidade, porque as pessoas vão mudando. E é necessário você fazer isso de uma forma continuada. Cultura é algo que a gente incorpora, né? Então, por muitas vezes ali, tu vai ter um fluxo de equipe, de pessoas, ou até o próprio crescimento da empresa vai fazer com que essa cultura seja replicada, sim, mas ela é replicada de uma forma sintetizada. E eu acho assim que o segredo é a propagação da cultura, é as pessoas saberem o porquê que essa cultura existe, da onde que ela veio. Isso aqui foi uma visão que o dono da empresa teve há não sei quantos anos atrás, e que um dos objetivos da empresa é propagar essa cultura enquanto a empresa existir. Só que muitas vezes a pessoa só é jogada ali naquele contexto, porque entrou depois, porque foi contratada, enfim. Ela absorve a cultura, mas não entende o porquê. E aí até, acho que pode até gerar um palco negativo, né? Porque ela questiona. Tá, mas por que é assim? Tá, mas da onde que isso aqui vem? Tá, mas isso aqui já mudou, isso aqui já, entendeu? Então, agora, se tu tem a cultura bem empregada e tu faz esse ciclo de renovação da cultura da empresa, isso acaba ficando gravado, né? Dentro das pessoas, né? Então, a forma de tu propagar ela se torna muito mais fácil e de forma contínua. Você acaba tendo uma conexão maior com a empresa, porque a cultura não é para ficar lá no quadrinho bonitinho, lá no hall da empresa, lá na entrada, e ali missão, valores e a visão, né, da empresa. Sim. Não é, a cultura não é isso. A cultura tem que ser praticada, vivenciada dia após dia. Sim. Aí entra começa pela comunicação, né? Vai mudar a cultura da empresa, ou vai oxigenar a cultura. Comunicar de uma forma muito maciça internamente, de diversas formas, seja na rede interna da empresa, seja nos murais, seja nos grupos de WhatsApp, hoje facilita bastante, ou nas ferramentas digitais colaborativos que tem hoje. E a comunicação desse processo todo, principalmente quando a gente fala de cultura, é fundamental. Uma cultura direta, objetiva, sem melindres, sem... entre parentes, acho que não pode falar, não, tem que ser abertamente. Claro, a gente sabe que tem algumas coisas que são mais internas dos gestores, que tem que ficar mais restrito a algumas pessoas, mas a maior parte das informações tem que ser abertas, claro. Até mesmo quando a empresa está passando por uma dificuldade. Por quê? A pessoa, ela percebe. Mas é a pessoa que trabalha lá no chão da fábrica, às vezes tem uma função mais humilde, mas todos têm percepção, todos sente o ambiente e que alguma coisa está acontecendo. E isso acaba gerando uma insegurança que vai se dobrar na produtividade daquela pessoa, sei lá, com um descuido, um retrabalho. Uhum. Aí tem um círculo vicioso. Sim. E isso tem que ser quebrado. E às vezes tem empresas que vivem assim. Aí vai trocando gestor, vai trocando líder. Às vezes me chamam para ajudar no processo de contratação do liderado, de um líder. Porque eu faço análise de perfil comportamental. E hoje é fundamental fazer análise de perfil comportamental. Eu trabalho com a metodologia DISC. Tem empresas ainda, claro, são poucas, mas que ainda fazem a seleção pelo currículo. O currículo é papel aceita tudo. Sim. E hoje a gente sabe que a performance das empresas, a performance das equipes é 90% comportamental. Sim. 10% é capacidade técnica, né, que tem que ter, aquela instrução, digamos, básica para aquela função, mas os 90% da performance, do sucesso, vem da parte comportamental. E isso, numa entrevista, você consegue perceber, numa avaliação, né, um teste psicológico. Sim. Não é a minha função, mas eu oriento. E na parte do comportamental, isso consegue detectar várias coisas na personalidade da pessoa.
Coisas que tu que pode trabalhar, ajuda, né? que fica a ter mais conexão com a cultura da empresa. Eu vi uma frase ótima, né? Que diz que as pessoas são contratadas pelas hard skills, né? Mas elas são demitidas pelas soft skills, né? Que não são bem trabalhadas e tudo mais. Ainda se tem isso. Né? Enfim. Daniel, agora sim, a gente falou bastante então do contexto do trabalho que tu executa, né? Da tua empresa. Mas quais são as tuas percepções em relação à tragédia que a gente passou agora, nesse último mês, né? Aqui no Rio Grande do Sul? Como é que isso afetou tanto os teus negócios, tanto dos teus mentorados, enfim, quais foram as percepções que o Daniel teve ao longo desses últimos dias? Foi um turbilhão de emoções, né, Gabriel? Foi um turbilhão de emoções, porque, graças a Deus, onde eu resido na cidade, que em São Leopoldo, não foi afetado minha moradia, né? Nem na minha família próxima, meu pai, meu irmão, né? Não teve ninguém afetado. Porém, amigos, conhecidos, muita gente foi afetada, infelizmente. E a gente fica no primeiro momento querendo ter 1000 braços, né? Sim. Para poder ajudar tudo que é da forma, dentro dos recursos que a gente tem, poder ajudar Sim. a todos. Mas a gente não consegue, a gente tem que também respirar fundo para ajudar da melhor forma possível, né? Claro. E então foi um desdobramento dentro do que eu pude fazer. Eu fiz diversas ações, tanto de ajudar a limpar, né, casas de amigos, de conhecidos, até produção de rodos de madeira. Que legal. Se juntamos, eu e mais uma meia dúzia de amigos, e recebemos um vídeo do que aconteceu, da tragédia do ano passado, lá na região lá de Arroio do Meio, Encantado. A pessoa explicando, esse rodo que a gente usou, a gente fabricamos, deu toda a instrução de como era feito o rodo, e aí colocamos no grupo e vamos fazer, juntamos ali, fizemos uma vaquinha, nós produzimos 40 rodos, um amigo meu, ele tinha todos os materiais em casa, ferramentas, ele só comprou a madeira, produzimos 40 rodos, e aí a gente se dividimos ali um pouco para cada um, e depois nós redistribuímos aí para as pessoas que precisavam, conhecidos, amigos, enfim. Legal. E foi muito gratificante ter feito essa parte. Ajudei com pets, eu tenho 3 cachorros em casa. Um deles agora, o último integrante da família, que é o Bob, que é da minha filha mais velha, que é a Maia. E a gente adotou, né, da enchente, né? Ele sobreviveu, teve uma ninhada ali, e a gente, pelos grupos que a gente acompanha de WhatsApp, redes sociais de animais, aí minha filha se encantou e a gente adotamos o cachorro. Então eu ajudei com ração, com lona, com roupa, com mantimentos, cachorro quente, mais outros amigos meus. Enfim, a gente se dobramos na medida que a gente conseguia fazer, de ajudar. E rezando bastante, né, Gabriel? Rezando bastante que passasse logo essa situação de chuvas, né? Coisa que pensei que nunca ia presenciar na nossa cidade, né? Acho que todo mundo, estado, né? No estado como um todo, né? Todo mundo achou assim, algo que jamais vai acontecer, né? Mas é aquela coisa que eu tenho falado nos programas, né? Venho para mostrar o que a gente tem de forte e também venho mostrar algumas coisas que a gente precisa voltar a nossa atenção ali e daqui a pouco nos preparar, nos fortificar melhor, né? Porque eu também vejo que não vai ser a última, né? Então a gente agora que os ânimos baixaram um pouquinho e a gente está conseguindo já retomar o raciocínio, né, da coisa, eu acho que vale sim a gente ter uma visão mais fria da situação e nos prepararmos para os próximos capítulos, tanto na questão da reconstrução, da melhoria dos locais que foram atingidos, mas também nas providências para que a gente esteja mais preparado quando tiver uma nova enchente, quando tiver outras situações de calamidade, né? Então, eu acho que uma das lições que a gente precisa fortalecer ao longo desse projeto e de outros que a gente também tem visto aqui na cidade, né? Tem nascido muito projeto novo, mostrou que a população tem sim muito potencial para doar, para capacitar, para fazer projetos, né? Então, acho que uma das coisas que tem que estar gravada aqui é preparo. Nós precisamos estar melhor preparados para situações que ainda vão acontecer. Com certeza. Nesse primeiro momento que veio essa situação, essa tragédia aí, até a parte profissional,
fez na primeira parte da pergunta, ela até ficou de lado porque eu acho que a maioria foi. Tu não tinha, né, estabilidade emocional para pensar na parte profissional, nos trabalhos que estavam em andamento, enfim, teve muitos cancelamentos, fui afetado diretamente. Como trabalho muito com projetos, então projetos futuros também estão em stand-by, mas a gente, né, graças a Deus que a gente falou, não foi atingido, então a gente dedicou nesse primeiro momento a ajudar o que a gente podia ajudar, da forma que a gente podia ajudar, com os recursos que a gente tem, enfim, se dobrando nessa parte. E agora, que à medida do possível que vai voltando, né, digamos, entre aspas, a vida normal, a rotina normal das pessoas, a gente vai pensando agora mais, digamos, na segunda parte do ano, que já estamos na metade do ano, já passamos a metade do ano, né? Até é uma coisa que daqui a pouco tu pode já também botar um adicional dentro do teu produto, né? Como lidar, né, em situações como essa, né? Porque eu vejo bem o que tu falou, né? Muitos empresários acabaram ficando num estado de, não vou dizer choque, mas algo muito parecido com um choque, que ficou ou sem saber o que fazer, ou não sabia como fazia, ou, né, como tu falou, ter vários braços para poder ajudar um pouquinho em cada ponta, né? Então, uma das coisas que a gente está buscando aqui também na SMK como um ecossistema, né, é justamente isso, assim, é também ajudar os empresários, as empresas a estarem melhor preparadas a como lidar nessa situação. Planos de contingência, como tornar a sua empresa um pouco mais à prova de erros e falhas, tanto a nível de processo quanto a níveis de automação e enfim, processo contínuo, né? Então, eu acho que um dos recados, né, que a gente pode utilizar esse espaço, esse programa para isso é justamente assim, aprenda com o que aconteceu e se prepare. E quando eu falo preparo, não é que tu tem que estar com dinheiro guardado ou que... Mas sim, daqui a pouco tu dar diretivas para tua própria equipe ali de como fazer, olha, pontos da empresa que a gente precisa resguardar, planos de contingência, como abordar clientes, fornecedores, como prolongar prazos de entrega, né? Ou também estratégias para ajudar, por exemplo, assim, tu comentaste, né, que alguns cancelaram. Talvez eles não precisassem ter cancelado, né? Olha, vamos jogar para frente. A gente consegue aqui fazer uma negociação para que daqui a 30, 60, 90 dias a gente retome o processo que já estava em andamento sem que tu tenha que estar pagando uma multa de cancelamento, sem que a gente tenha que ter um estresse maior entre as partes, né? Então, acredito que mostrou também essa situação toda que tudo se pode conversar, né? Eu tenho certeza que alguns dos cancelamentos que tu comentaste que teve, se a pessoa tivesse chegado e te olha, Daniel, teve esse problema, a gente está passando junto por essa situação, mas quem sabe a gente então prolonga a entrega do teu produto lá para 30, 60, 90 dias. Eu garanto que provavelmente tu ia considerar, ver o que ficaria interessante ali para poder continuar com o trabalho, né? Sim, com certeza. A gente aprende, né? O ser humano, a evolução do ser humano, o desenvolvimento do ser humano tem dois viés, né? Tu aprende na dor ou aprende no amor. Normalmente a evolução é na dor, né? Então, aprender com a situação que aconteceu, o que pode ser melhorado, que a gente falou, em termos de contingência, em termos de uma situação dessa, como tratar o cliente, abordar, tá todo mundo, entre aspas, em estado de pânico. Sim. A empresa pensar em ações futuras e ações no presente, porque hoje está se precisando, né? As empresas estão retomando, algumas não foram afetadas diretamente, mas tem o parente daquele funcionário que foi afetado, não ele especificamente, mas o parente dele foi afetado. E como é que está ele emocionalmente, como é que está ele com a cabeça para trabalhar no dia a dia. Então, às vezes, quem sabe, talvez, a pessoa chamar para bater um papo, fazer uma palestra breve. Eu estou aberto aqui, aproveitando o teu espaço, para a audiência do teu canal, para a audiência da tua empresa. Empresas que estiver passando uma dificuldade, eles não estão conseguindo lidar, o gestor não está conseguindo lidar, dependendo da estrutura da empresa. É uma empresa mais enxuta, pouca gente. Me chama, vamos bater um papo da forma que eu posso ajudar, fazer uma palestra, uma coisa bem intimista, um bate-papo, olho no olho, numa sala, conversando com as pessoas. Às vezes, Gabriel,
as pessoas estão precisando ser ouvidas. Perfeito, muito, muito bem colocado. Estão precisando ser ouvidas. E ela externar aquele sentimento, sei lá, de ansiedade, de repente que a pessoa está passando, de desabafo. angústia, um desabafo. E ela, estou ouvindo ela, dando atenção, escutando olho no olho. E já é o suficiente. Eu tenho percebido isso, sabe? Alguns dos empresários que têm passado aqui na mesa, muitos eu noto isso, que ele só precisa desabafar. Ele não está querendo algum recurso ou ele está querendo uma reestruturação, ele só quer desabafar. Porque a gente ficou num estado de alerta tão intenso nos primeiros dias, a gente ficou naquela concentração de muitos de salvar vidas, muitos de juntar recurso, de juntar alimento, de juntar produto de limpeza, que realmente as empresas foram colocadas no segundo plano, mas agora voltou à realidade. E a gente precisa fazer a economia continuar, até para que a gente possa se manter. Entenda-se se manter, por exemplo, assim, não adianta agora todo mundo cortar o serviço básico ali, porque não é um serviço de prioridade alta, porque lá numa ponta ele vai afetar o mercado como um todo. As pessoas vão deixar de consumir, vão deixar de comer, vão deixar de gastar, vão deixar de comprar roupa, vão deixar de ter seus cuidados pessoais, e isso aí vai afetar alguma ponta de mercado. Então, coisas que a gente sabe, o dinheiro ainda está aqui, o mercado ainda está girando, então o que vale é tu te posicionar. Eu acho que o posicionamento ele vai ser fundamental agora para os negócios. É isso aí mesmo. Se unir é uma situação que vai passar, já está passando, ela não é duradoura, vai ser sempre assim, não. As situações são momentos, é um momento que está passando, né? E o pico da situação já passou, né? Já baixou as águas praticamente em todo o estado, aí já tem reconstruções de pontes, estradas, já consegue se locomover. Um dos trabalhos que eu tinha, que foi, não tinha como, não tinha acesso, né? Onde eu precisava chegar de carro, não tinha acesso. Agora já está voltando à normalidade, mas é importante, que a gente falou, às vezes as empresas, os gestores, os líderes, às vezes um pouco de vergonha, ou às vezes não tem abertura suficiente para chegar no seu líder superior ou na área de RH, enfim, de externar isso, e a gente pode ajudar nesse momento de uma forma gratuita, né? Sim. Como ajuda mesmo, de ir lá de conversar, escutar as pessoas, levar um conteúdo que possa amenizar e dar uma virada de chave naquele líder, naquele liderado. Perfeito. Reforço então aqui a oportunidade que o Daniel está abrindo aqui, então, para os empresários que estão nos assistindo, de sentir que a tua empresa, a tua equipe, teus funcionários estão precisando de algum contato, alguma conversa, né? O próprio desabafo ali que a gente falou, entre em contato com o Daniel, com certeza ele vai poder ajudar. E é importante, né? Porque eu também recebi muitos relatos, assim, e não dá para culpar a reação das pessoas, né? Nós somos seres muito reativos, né? E é natural que, por exemplo, algumas pessoas ficaram tão envolvidas com resgates e tudo mais que acabaram deixando suas equipes, seus liderados ali em situação de não saber o que fazer. Por quê? Porque daqui a pouco o gestor lá estava lá numa outra ponta, salvando alguém, juntando doações e tudo mais, né? Então, alguns casos eu vi assim que a pessoa ajudou várias outras pessoas, mas não ajudou os de casa, né? Não ajudou os seus, né? Como a gente fala, né? Sim. Então, agora que é o momento de repensar, o momento de reavaliar, se tu sentir que tua equipe tá precisando aí de algum auxílio, alguma coisa, fala com o Daniel, então, e ele vai poder te ajudar. Daniel, eu quero abrir, então, novamente o espaço para que tu fale aí, então, como as pessoas podem entrar em contato contigo, os canais de acesso que tu tem à disposição, e deixar, então, uma mensagem aí uma mensagem que toca o teu coração, olhando para aquela câmera ali, para que a gente, então, encerre aqui essa edição da SMCast. Gabriel, novamente, agradecer a oportunidade, o teu espaço aqui, abrir a tua empresa para os empresários de São Leopoldo e da região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E você que está nos escutando agora, tem momentos de tempestade. A tempestade já está passando. Depois da tempestade vem tempos de bonança. E elas estão começando a surgir, e isso vai ser com muito trabalho, perseverança e dedicação, vai conseguir reverter isso. Não é fácil,
Mas precisa perseverança e muito trabalho e dedicação. E se você está precisando de uma ajuda com sua equipe, com seu líder, me chame, estou à disposição, de uma forma gratuita, nesses próximos meses, 90 dias, para a gente fazer um trabalho de escutar, uma palestra, um workshop, usando técnicas, usando ferramentas, para ajudar a sua empresa a reverter a situação, a ter melhores resultados e fazer um Natal melhor para a sua equipe, para o seu liderado. E uma última frase que eu deixo, não é minha, é de um empresário britânico: capacite bem a sua equipe da melhor forma possível para que eles vão embora, mas trate-os bem para que eles fiquem na sua empresa. É do Richard Branson, britânico. Obrigado mais uma vez, Gabriel. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado por tu disponibilizar o teu tempo aqui, o teu conhecimento. Lembrando, então, para o pessoal que está nos assistindo, se achar que o conteúdo do Daniel é relevante para o teu negócio ou para o negócio de um amigo, enfim, compartilhe esse vídeo, deixa o teu like. Quero agradecer muito pelo pessoal que tem contribuído aí com o nosso projeto, compartilhando nas redes, né? Acho que é um trabalho que vem para agregar na cidade, na região, no estado, né, como um todo. Deixo também à disposição aqui, Daniel, se a SMK puder também ajudar de alguma forma aos teus projetos, né? Agradeço então mais uma vez a audiência e até a próxima.